Olá, turma do sétimo ano da Escola Abdoral Rocha. Iremos agora iniciar mais uma aula de ciência. Vamos dar continuidade aí o nosso assunto, falando sobre energia térmica, sobre a condição de energia térmica. E para isso nós abordaremos hoje a página 52, 53 e encerraremos aí na página 54 e o assunto total na página 55, certo? Falaremos hoje sobre a propagação de calor em materiais. Na realidade, na aula passada já abordamos esse assunto, mas hoje iremos fazer a finalização desse conteúdo, tá bom? Então você que tem o livro didático aí, acompanhe na página 52 em diante. Nós vamos aqui abordar essa questão aí da propagação de calor sobre os materiais. Bem, turma, aqui nós já até falamos na aula passada sobre os materiais que são condutores térmicos e os que são isolantes térmicos. Nós vamos aqui falar um pouco sobre a condutividade térmica. O que é a condutividade térmica? A alta condutividade térmica no caso aí nós estamos falando desses materiais, por exemplo, o alumínio, que são excelentes condutores térmicos. São materiais que têm uma alta capacidade de absorver esse calor e de transmitir também esse mesmo calor para outro corpo, certo? Seja líquido, seja sólido. É por isso que, se você colocar, por exemplo, uma panela no fogo, rapidamente aquela panela ela vai esquentar, e ela esquenta antes mesmo do que o líquido propriamente que está dentro dela. Por quê? Como é que acontece essa transferência de calor, essa transferência de energia térmica? Primeiro, o material que ele tem uma alta condutividade térmica, ele é aquecido, certo? Ou, no caso, ele recebe uma energia térmica negativa, ficando assim frio, gelado. Depois que ele tem essa mudança de temperatura brusca, ele vai transmitir também com a mesma facilidade que ele adquiriu essa temperatura, ele também vai transmitir com a mesma facilidade para corpos que estão ali juntos dele, ou então encostado, como a gente falou no caso também sobre a irradiação térmica, que é uma forma de propagar o calor. Não necessariamente você precisa estar pegando naquele objeto. No caso da irradiação térmica, você consegue absorver aquele calor, certo? Positivo ou negativo, frio ou quente, mesmo sem tocar naquele determinado objeto. Então, aqui basicamente, pessoal, vai estar falando sobre isso, sobre os materiais que são condutores térmicos e sobre os que são isolantes térmicos. Falamos na aula passada e vamos falar aqui novamente. Materiais isolantes térmicos são aqueles que têm a capacidade de reter por um espaço maior do que aqueles materiais que não são isolantes térmicos. Eles têm a capacidade de reter essa energia térmica por mais tempo. Por exemplo, se você pegar uma garrafa de pôr café, se você colocar lá o café, aquele líquido quente da garrafa, ou um chá, você vai perceber que a temperatura quente ela vai estar ali presente por mais tempo do que simplesmente você pegar um líquido quente e colocar num copo e deixar ali no ambiente sem estar dentro de um isolante térmico. Então, o isopor da mesma forma também, geralmente quando se vai ali fazer um piquenique, alguma coisa que contenha líquido gelado, suco, refrigerante, ou até mesmo para conservar uma carne, as pessoas elas colocam ali gelo dentro daquele isopor, colocam os líquidos gelados, e depois de um tempo se percebe que aquele suco, aquele refrigerante continua gelado. Por quê? Esse é o efeito dos isolantes térmicos. Os isolantes térmicos, eles impedem, eles têm uma capacidade maior de segurar ali a temperatura. Eles impedem que aquela temperatura ela seja transferida facilmente, certo? Que ela seja transferida facilmente para outros objetos. Porque essa temperatura, pessoal, ela pode ser transferida, por exemplo, até mesmo pelo ar. Então, o próprio ar, o próprio vento pode fazer com que essa temperatura ela diminua
ou então ela até mesmo aumente, se for o caso aí de algumas regiões do planeta que até mesmo o ar possui aí uma sensação térmica muito alta, certo? São regiões mais quentes. Então, turma, iremos aqui para a página 53. Vamos aqui abordar essa questão justamente aqui do ar. O ar também é um isolante térmico, falando sobre aqui as adaptações que o nosso corpo humano tem em relação a algumas temperaturas e também as formas que nós utilizamos para lidar com essa questão de mudança de temperatura, certo? Desde o início, né, o homem vem criando aí mecanismos tanto para conseguir fugir do frio como do calor, certo? Então, no caso do calor, quando a temperatura está um pouco mais alta, aí nas residências se tem um ar-condicionado. Falamos sobre os ar-condicionados na aula passada, certo? A maneira como eles agem, colocando o ar quente para cima, né? E empurrando o ar frio para baixo, certo? Também nós temos aí o caso das roupas, dos agasalhos, que são isolantes térmicos, que fazem com que a temperatura, né, acabe aumentando. Então, o nosso próprio corpo humano também, nós temos aí adaptações, né, no nosso corpo humano, que no caso da imagem nós temos aqui pelos arrepiados do braço de um ser humano. Isso na realidade é só um mecanismo de defesa. Quando nós temos a sensação de frieza, de frio, é uma forma que o corpo humano tende a deixar com que a sua temperatura fique no nível normal, certo? Nós temos também aqui o caso dos animais, quando eles estão ali um pouco com as penas, né, arrupiadas. Isso também é um mecanismo de defesa que faz com que a temperatura deles permaneça estável, certo? Então, gente, no momento é isso, né? Acredito que vocês compreenderam bastante, compreenderam aí, até mesmo porque é um conteúdo que nós iniciamos na aula passada e hoje praticamente estamos apenas finalizando, certo? Finalizando esse assunto. Ainda vou trabalhar aqui com vocês esse texto, pessoal. Eu vou só desligar a minha câmera, que é para não atrapalhar a visualização do texto de vocês. Pronto, esse é o texto, turma. Vamos falar aqui sobre esse texto. Está aqui na página 54, tá bom? Vamos relatar aqui um incêndio que ocorreu em 2018, certo? E tem o título: Cães farejadores e câmara térmica, quais as táticas usadas pelos bombeiros após prédio desabar. Vamos fazer a leitura desse texto aqui, trabalhando também até mesmo o nosso português, não é isso? Então, nas primeiras 48 horas após o desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida, no centro de São Paulo, em 1º de maio de 2018, a estratégia do Corpo de Bombeiros tem um único objetivo: tentar encontrar sobreviventes ou corpos de vítimas sob os escombros. O prédio de 24 pavimentos pegou fogo e veio abaixo por volta das 2h20 da madrugada. Ao menos 118 famílias moravam no local, ocupadas por pessoas que não têm casa e foram cadastradas pela Prefeitura de São Paulo para receberem 12 meses de auxílio aluguel. Entre as táticas usadas pelas equipes de salvamento nesses 2 primeiros dias, o uso identificar a silhueta de pessoas e animais pela irradiação de calor de seus corpos quando há muita fumaça no local, ou verificar a temperatura nos lugares onde ainda pode existir focos de incêndio. No caso, pessoal, isso aqui é uma tática, né? Infelizmente isso aqui foi real, né? Vamos recapitular um pouco aqui. Foi um incêndio que ocorreu no ano de 2018, felizmente. Muitas pessoas moravam lá. Mas graças a Deus poderia ter sido pior. Então aqui relata, nós teremos uma atividade, pessoal, sobre esse texto. Teremos aqui uma atividade na página 54,
a primeira e a segunda questão, tá bom? São questões fáceis, praticamente aí questões pessoais, e vocês vão estar podendo aí responder essa atividade e enviando para mim. Qualquer dúvida podem falar comigo no WhatsApp, eu estarei disposto a ajudar vocês. Então, turma, é isso. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.